criando um discurso de ódio em cima do elenco do Cruzeiro e especificando alguns jogadores pela eliminação e culpando-os pela eliminação do Cruzeiro na partida de hoje contra a equipe do Flamengo. E eu venho falando para vocês já há alguns dias que o que acontecesse no jogo de hoje seria algo absolutamente normal. Porque nós estamos falando de duas grandes equipes do futebol nacional, três, dois dos três melhores elencos dentro do país, e o primeiro melhor elenco, o elenco número um dentro da nossa nação, acabou saindo vencedora do duelo. O Cruzeiro fez um primeiro tempo que ele irritou todo mundo, porque o time não conseguia sair já de trás, a postura era uma postura pouco aguerrida, não corriam, não combatiam, não não obstruíam as jogadas. O Cruzeiro no primeiro tempo ele foi muito permissivo. E você ser permissivo com uma equipe com a capacidade técnica que tem a equipe do Flamengo é fatal. O Cruzeiro saiu o primeiro tempo perdendo por 1-0 e poderia ter perdido a primeira etapa por 4, 5 gols de diferença, que não seria algo absurdo. Embora o Otávio não tivesse que fazer grandíssimas defesas, fez uma ainda 0-0 a partida, no chute do Pedro, que aliás, que centroavante, baita centroavante, decidiu o jogo para o Flamengo, dando 2 passes e deixando seus companheiros em condições excepcionais para finalizar. E isso fez com que o torcedor, né, endossado por uma leva de jornalistas, de comentaristas, de pessoas que querem, naquele primeiro momento ali, eu nem digo que é no calor da emoção não, é que quer trazer o torcedor para o lado dele, falando coisas absurdas. É lógico que o Cruzeiro deveria ter feito um primeiro tempo melhor, mas isso não aconteceu. O segundo tempo o Cruzeiro conseguiu equilibrar as ações, mas não foi suficiente para que o Cruzeiro buscasse o resultado. Por que que não foi suficiente? Porque o último terço do Cruzeiro, ele conta com um jogador que teve uma temporada apenas. No caso, o Caio Jorge, que acabou não teve uma chance, bateu cruzado, bateu para fora, ele nunca acerta aquele chute cruzado ali, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, porque o Cruzeiro perdeu para quem ele podia perder. O Cruzeiro saiu da Libertadores para quem ele podia sair. O Cruzeiro não saiu da Libertadores por um time menor do que ele. O Cruzeiro não saiu da Libertadores por um time pior do que ele. Eu não sei nem se eu posso usar essa palavra pior. Pior que, porque o time do Cruzeiro não é ruim. É um baita de um time e um grande elenco. E que passa por um momento muito positivo na temporada e que fez criar no torcedor uma expectativa gigantesca. Natural. Eu já venho falando aqui há alguns tempos que o time do Cruzeiro ele ele não venceria nada nessa temporada. Mas essa é a minha visão, esse é o meu pensamento, o meu entendimento a respeito da parte da temporada do Cruzeiro. E que se ele caísse diante do Flamengo, ele não mudaria o meu conceito em absolutamente nada. O time do Cruzeiro continua sendo muito bom. E ele já vai dar a resposta no próximo jogo, e você não perde por esperar. O Cruzeiro vai dar a resposta no próximo jogo. Ele já enfrenta o Flamengo mais uma vez. E na próxima quarta-feira, o Cruzeiro já tem um clássico que é altamente decisivo, porque trata especificamente do jogo de mata-mata da Copa do Brasil. Ou seja, não existe tempo para lamentações, não existe tempo para poder ficar criando crise dentro da instituição, não existe tempo para poder ficar fazendo levantes contra jogadores, escolhendo um aqui, outro ali, outro lá. O Cruzeiro saiu da Libertadores para um time que mereceu vencer. O que o Cruzeiro passou na primeira etapa, que foi duro, que foi difícil para o torcedor, aquela tensão, 45 minutos de tensão, foi muito em função do que o adversário entregou. O Cruzeiro, me pareceu, não está preparado para aquela pressão daquele tamanho.
Um time extremamente intenso, o time do Flamengo, com muita qualidade técnica. O conjunto do Cruzeiro hoje é melhor do que o conjunto do Flamengo, na minha avaliação. No entanto, as peças individuais do Flamengo são melhores, não todas, obviamente, não todas, são melhores na sua maioria, do que as peças que o Cruzeiro tem para execução do seu modelo de jogo. O Cruzeiro trabalha uma montagem de elenco, e eu já falei isso em outras oportunidades. O elenco das instituições, o elenco dos times vencedores, eles são formados ao longo do tempo. Nós estamos falando aí de pelo menos 3 anos. Outra coisa que eu venho batendo na tecla já há muito tempo, é de que o Cruzeiro, ele tem como responsabilidade obrigatória de vencer títulos de primeira grandeza, títulos de expressão, a partir do ano de 2027. Eu já venho falando isso aqui há muito tempo. Então, torcedor, você que tá aí puto, que tá com raiva, que tá xingando, que tá brigando, e que todo comentário que não seja analisando o jogo, que não seja, quer dizer, que seja analisando o jogo e que não seja batendo nos jogadores, para você é passação de pano. E por mim tá tudo bem você pensar assim. Só que eu prefiro olhar o jogo de forma técnica. Eu prefiro levar até vocês que acompanham aqui na Cláudio Silva TV, tanto no oficial quanto no 360, uma serenidade maior no que diz respeito ao jogo que nós podemos acompanhar hoje, porque o time do Cruzeiro, ele não venceu o jogo porque o adversário foi melhor. E eu não estou falando de coisas esporádicas, não. Eu estou falando de um time que tem o melhor elenco dentro da América. Eu estou falando de um time que esteve em uma noite muito feliz, em contrapartida, o Cruzeiro não teve nas suas melhores noites. Mas é válido lembrar que a temporada do Cruzeiro não acaba aqui. Você precisa se lembrar, torcedor, você precisa se lembrar que o Cruzeiro, quando o Arthur Jorge assumiu essa instituição, o Cruzeiro era o lanterna do Campeonato Brasileiro e hoje ele está brigando entre os 5 melhores do país. A 2 pontos apenas do G4. E que vai entrar dentro do G4 no futuro não muito distante. Eu não dou 4 rodadas para o Cruzeiro estar consolidado ali no G4. Porque o time do Cruzeiro é muito bom e ele ainda está no processo de formação. Ele perdeu jogadores importantes, 2 ótimas contratações que poderiam fazer muita diferença nessa Libertadores, que no caso é o Luiz Sinisterra, que já machuca sempre, e a outra contratação que o Cruzeiro gastou muito dinheiro, que no caso é o Gabriel Peck. Então o Cruzeiro vinha ou veio com muita dificuldade para esse confronto, e um confronto onde todo mundo deveria estar disponível. Mas os acidentes de percursos, o que é natural de acontecer dentro do futebol, aconteceu com o Cruzeiro. E hoje, o primeiro tempo, vou repetir, eu concordo com vocês que o primeiro tempo foi ridículo, muito ruim, muito abaixo. Mas o segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu mostrar o que ele vem mostrando ao longo da competição, ao longo das competições. O Cruzeiro sai de uma situação de calamidade para poder brigar na 5ª posição na tabela de classificação e chegar nas 8avas de finais de uma Copa Libertadores. Não vejo motivo para terra arrasada, muito menos para desespero da torcida do Cruzeiro. Domingo já tem jogo contra este mesmo Flamengo e na quarta-feira já tem o clássico contra o Atlético Mineiro. Ou seja, contra o Atlético Mineiro. Ou seja, não tem tempo para ficar chorando, lamentando e procurando culpados, não. Se inscreva, deixa o seu like e vem com a gente bater aquele papo sobre Cruzeiro todos os dias aqui no 360. A gente fala de todos os clubes lá no oficial, aqui no oficial a gente trata especificamente de Cruzeiro. Um abraço e boa noite.